Oi gente, mais um vídeo aqui do canal Clima Cactus. No vídeo de hoje, gente, eu vou falar sobre plantas de fácil cultivo e plantas de difícil cultivo, tá? No caso, o que é fácil pra mim aqui cultivar e o que é muito difícil, que é desafiador, que eu já desisti, que eu já tô tentando. Eu vou mostrar pra vocês algumas aqui, tá? Gente, porque eu escuto bastante aqui nos comentários vocês falando que minha coleção é linda, minhas plantas são lindas, que, enfim, agradece, né, bastante a forma como eu cultivo, mas, gente, tem plantas que pra mim são bem desafiadoras, tem umas que eu já até desisti, mas eu acho que isso é pra todo mundo que coleciona, né? Tem plantas que são bem difíceis de cultivar e algumas são bem tranquilas. Eu acho que pra todo mundo é assim, né? Tem plantas que provavelmente na minha coleção estão muito bem, na coleção de vocês não. Ou na minha coleção não vai e na de vocês estão perfeitas. Então é sempre assim. Eu vou mostrar algumas pra vocês aqui que eu tenho, que pra mim são bem complicadas mesmo. Mas eu acho que primeiro, para ter sucesso com a planta que a gente quer muito, ou as plantas que a gente cultiva na coleção, é ter um substrato adequado, um substrato drenável, um substrato que a planta vai se desenvolver, vai crescer, vai ficar bonita. Então, antes de qualquer coisa, eu acho que é muito mais importante a gente ter em mente que a planta precisa de um substrato bom, excelente, porque a planta precisa estar com um substrato bom aqui embaixo para a planta se desenvolver em cima, né? Então acho que isso é mais importante do que plantas que são fáceis e plantas que são difíceis, né? Tem algumas que são mais complexas de cultivar, com certeza isso vai ter em todas as coleções, e outras que são um pouco mais fáceis. Mas o substrato eu acho que é extremamente importante também para a gente ter um sucesso maior no cultivo daquelas que são mais fáceis e daquelas que são um pouco mais difíceis, né? O substrato tem que ser a parte principal, tá? Então, eu sempre dou ênfase para isso. O substrato sempre tem que ser a parte principal do cultivo das suas plantas, porque se o substrato não tiver adequado, a planta não vai se desenvolver, ou você vai perder a sua planta, que é o mais provável, tá? Esse é o meu substrato. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, tá? Sobre o meu substrato, como que eu faço, o que que eu uso, tá? Já falei isso algumas vezes aqui, tá? Mas vocês podem olhar nos vídeos anteriores. Mas o que que eu uso? A medida, gente, é 1 para 1 para 1. O que significa isso? Sabe aqueles potinhos de sorvete? Eu uso aquela medida. É uma medida daquela de terra preta adubada. Eu compro já uma planta, não compro de qualquer lugar, tá? Por conta de nematóide. Então, é uma daquela, uma de casca de arroz carbonizada, uma de perlita e uma de carvão picado, tá? Perlita, pra quem não sabe, é esse negocinho branco aqui, ó. Parece um isopor. Mas não é isopor, tá? É perlita, é uma pedra vulcânica. Aí eu misturo tudo isso, tá? Aí o que que eu acrescento para poder deixar o substrato um pouco mais rico? Quando eu coloco farinha de osso, que é excelente para a planta, tá? É muito, muito bom mesmo. Torta de mamona, tá? Eu tenho cuidado com torta de mamona porque ela é tóxica, tá? Então aqui em casa eu tenho bastante cuidado, porque eu tenho bastante bicho. E eu quase não uso também a torta de mamona, mas ela também é boa. Ou os adubos que tem no mercado, o NPK 10-10-10 ou bocashi, o que vocês tiverem. Se não quiser colocar o adubo no substrato, vocês podem fazer adubação conforme vocês vão cultivando as plantas de vocês na coleção, tá? Mas o meu substrato é esse aqui, tá? E eu uso para todas as plantas da minha coleção, todas, tá? Todas eu uso o mesmo substrato. Vocês viram aí o vídeo do meu substrato, né? Como que eu faço aqui em casa, como que é o cultivo, como que eu cultivo as minhas plantas e como que é feito o meu substrato. No caso aqui dos Litopes, que também é uma planta de um cultivo mais complicado,
eu acrescento um pouco mais de pedriscos no meio do substrato. Essas pedrinhas que vocês estão vendo aqui, essa de forração, se chama acabana, tá? É uma pedrinha vulcânica também, e eu acrescento esse tipo de pedrinha no substrato dos lítops, porque esse tipo de planta, eles gostam de um substrato com pedriscos, tá? E então eu acrescento para poder ficar um pouco mais drenável. E são plantas, gente, que é bem complicado para quem não faça da forma correta ou queira cultivar em qualquer ambiente, regar na hora que acha que tem que regar. Eles são bem difíceis mesmo. Se você não tiver cuidado, você perde. Por quê? As plantas, quando elas estão no processo de troca de folha, igual aqui, ó, vou até explicar. Esses aqui, ó, são um par de folhas e esses dois aqui do lado são dois par de folhas que estão secando. Então ela vai descartar essa e essa daqui para essas duas aqui crescerem. Aqui é a mesma coisa, ó. Ele se abre, aí esses dois par de folhas aqui, ela vai abrir no meio e aqui vai vir mais dois par de folhas novas. Quando está nesse período de troca de folhas, você não precisa fazer a rega, porque essas folhas novas que estão nascendo, elas vão se nutrir dessas duas que estão secando. Nesse processo, não precisa fazer rega. Aqui em casa, eu faço quando eu vejo que eles estão bem murchinhos. Dá para ver aqui, ó, que ele está bem enrugadinho, ó. Então já poderia fazer a rega. Olha isso aqui como está bem seco. Ele está bem murchinho. Então eu posso fazer a rega. Não estou fazendo porque aqui tá frio. Então eles já são sensíveis à rega no calor. E no frio, então, pior ainda. E esse tipo de planta gosta de um substrato, como eu falei, bem drenável. Eu rego aqui em casa de 15 a 15 dias, às vezes até mais, tá? Aí como é que eu faço? Eu rego bastante até a água escorrer no fundo do vaso e, como eu falei, eu vou regar novamente daqui a 15 dias. Então é um processo de rega bem longo e assim tá dando certo. As plantas estão se desenvolvendo, ó. Veio com floração, esses aqui, tá? Já mostrei até no vídeo de flores anterior, que se alguém ainda não viu, tá aí no canal já, tá? Ó, tem outros aqui que também estão trocando folha, então as plantas estão indo bem. Mas é uma família de plantas que eu tinha uma dificuldade bem grande no começo. Eu acho que tem muita gente que tem e agora tá dando certo. O Gymnocalycium, por exemplo, é um dos meus gêneros preferidos. Se não for o primeiro, tá? Mas tá no topo, tá? O Gymnocalycium e os Astrophyton são os meus dois gêneros preferidos. E são plantas de um cultivo maravilhoso, porque eles não dão trabalho nenhum. Ó, são extremamente lindos. Olha o tamanho que tá esse cacto. Ele tá muito grande, juro pra vocês. Olha isso. E eu fico muito feliz que esse cara, quando ele chegou aqui em casa, ele era um bebezinho. Tipo assim, ó, desse tamanhozinho aqui, ó. Olha o tamanho que essa planta tá. Que coisa mais linda. Olha que coisa perfeita. Então, ó, a Gymnocalycium, os Astrophyton, são plantas de um cultivo muito tranquilo. Não dão trabalho. É fácil de cultivar, vai no sol pleno muito fácil, não queimam, não dão praga e dão muitas flores, o que é maravilhoso. Olha aqui, que coisa linda que tá. Então assim, é uma planta linda, né? Um cacto maravilhoso e o cultivo dele é muito tranquilo, tá? Os ferocactos também, gente, são plantas excelentes, tá? Além de serem cactos maravilhosos, né? Olha que coisa mais linda. Eles são muito perfeitos. O vegetal da planta, assim como a floração da planta, é um espetáculo, é muito perfeito mesmo. E são plantas que têm um cultivo muito tranquilo. Vou até mostrar alguns outros ali para vocês. Ó, aqui eu tenho alguns outros, esses são um pouco menores, mas já estão bem desenvolvidos. Aquele dali mesmo, ó, chegou bem verde, já tá ficando roxo. Pela quantidade de sol que eles recebem aqui em casa, tá? Porque eles ficam ao sol pleno, expostos, não ficam em cobertura, porque não tem estufa, né? Mas, ó, todos ficam ao sol pleno e são plantas que têm um cultivo muito tranquilo. E tem uma floração que é um espetáculo, tá? Assim como, ó, os coroa de frade, tá?
que são os melocactos. Também são plantas de fácil cultivo, são plantas maravilhosas. Vou até mostrar ali para vocês os maiores que eu tenho aqui na coleção. Ó, olha aqui o tamanho desses. Gigantescos que eles já estão. Gente, enormes mesmo, ó. Bem grandes mesmo. E essas plantas aqui, as minhas no caso, elas ficam expostas ao sol, tá? Ó, ficam aqui, não tem cobertura, nada, tá? Olha lá minha coleção, muito linda. Então, ó, as minhas plantas, meus melocactos ficam aqui no sol pleno, tá? E quando chove, eles pegam todo o sol do dia inteiro e toda a chuva quando está na época de chuva. Então, são plantas muito tranquilas. É óbvio que o substrato que elas estão é bem drenável e eles estão em um vaso bem grande de barro, tá? Então, isso é excelente para a planta que fica exposta ao tempo não acabar apodrecendo por excesso de rega, tá? Ou excesso de água no período das chuvas. Gente, agora quero até mostrar pra vocês duas plantas. Vou até pegar aqui, peraí. Ó, duas plantas que são um desafio pra mim. Um desafio, tá? Agora elas estão bem, tá? Ó, essa daqui do ladinho é a Mammillaria plumosa e essa daqui é a Rebutia muscula. Gente, essas duas plantas eu cultivo aqui em casa há muito tempo. Meu Deus. Então, eu devo ter minha coleção há uns 6, 7 anos, mais ou menos. Provavelmente isso. E desde quando eu tenho a minha coleção, eu cultivo essas plantas. E olha aqui o tamanho que tá. É óbvio que não é a mesma planta que eu tenho há 7 anos, né? Mas assim, são plantas que eu estou tentando cultivar há anos e eu tenho muita dificuldade. A Rebutia muscula aqui em cima, ó, eu sempre perco ela, sempre ou por podridão, ou por queimadura, ou porque ela simplesmente decide falar, ah, eu vou morrer, e morre. Ela não quer mais vir aqui e vai embora. Porque, gente, eu não entendo como que essa planta é difícil. E agora, essa daqui, ó, ela tá indo bem, ó. Tá com bastante brotinho, significa que ela tá bem, tá? Tem até brotinhos novos saindo aqui em cima, ó. Tá tranquilo. A plumosa também, ó. Mas isso daqui, gente, ó, que vocês estão vendo, essa ponta, era uma outra grandona que eu tinha, que foi morrendo e eu cortei. A parte boa é que elas são muito fáceis de enraizar. Coloquei pra enraizar, enraizou e tá saindo um monte de bebezinho do ladinho, ó. E aqui é uma outra banda, tá, dela. E agora ela tá indo, mas é muito difícil pra mim, tá? E aqui em casa agora, como elas se deram bem, eu coloquei em um lugar que elas pegam o sol da manhã até mais ou menos meio-dia. Elas estão amando, vou deixar lá, não vou mudar. Não estão no sol pleno e a rega eu faço quando tá muito, mas muito seco. O substrato delas, eu coloquei até um pouco mais de casca de arroz e um pouco mais de perlita para ficar mais drenável, porque elas são muito sensíveis à rega. Então eu perdia muito elas por conta disso. Agora elas estão se desenvolvendo bem, tá? Mas essas duas são plantas que eu tenho uma dificuldade imensa de cultivar. Algumas pessoas eu vejo que não tem, estão muito bonitas crescendo, estão lindas, mas eu tenho uma dificuldade imensa e elas são lindas. Olha, outra planta que tá aqui, que der do ladinho, ó, até mostrar pra vocês onde que elas ficam, ó. Bem aqui na janela da minha sala. Eu fiz essa mesinha aqui, ó, na verdade, meu irmão que fez e trouxe pra mim. Essa daqui é a Victor Kane variegata, tá? Que é uma suculenta. É uma planta que eu queria há muito tempo, porque eu acho ela simplesmente linda. Então, essa planta adulta é um espetáculo de linda. Eu vou procurar alguma foto na internet de alguma planta, alguma dessa daqui adulta, para mostrar para vocês como que essa planta fica quando ela tá grande, bem desenvolvida, grandona, imensa, linda. É perfeito demais. A minha, gente, então, agora ela tá indo bem. Ela gostou agora do lugar que eu coloquei, que ela tá junto aqui com a Rebutia e a Mammillaria. Elas estão pegando o solzinho da manhã, estão amando, ó. Mas
são plantas muito difíceis de cultivar. Agora tá indo bem, tá? Mas eu já tive bastante trabalho. E a sorte que agora essa planta ela tá barata. Tanto que quando eu comprei, se eu não me engano, acho que eu paguei uns R$ 6 em cada mudinha. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu comprei cinco. Essa daqui do lado, a Joane que me deu quando ela me mandou uma caixa com suculentas, tá? Mas as outras eu comprei. Mas era uma planta muito cara há um tempo atrás. Muito cara. E quando ela era cara, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu comprei. Paguei bem caro na época. E eu matei ela acho que uma semana, se não for menos. Mas hoje que ela tá mais em conta, comprei já uma quantidade maior e elas estão se desenvolvendo e estão bem. Aqui tem uma outra espécie de planta que é excelente para cultivar e não dá trabalho nenhum. Essas são as lobívias, tá? Tem várias agora, né? Tem muitas lobívias aparecendo no mercado, umas lobívias mais raras, as tailandesas e umas outras espécies que há uns anos atrás eu nem tinha ciência que existia. Hoje em dia tem várias e uma mais linda. Aliás, eu tenho até várias aqui na coleção diferentes. Eu fiz até um vídeo sobre esse tema. Mas enfim, essas plantas, esses cactos, são excelentes para cultivar, tá? Não dão trabalho, viram colônias bem bonitas como vocês estão vendo e dão muitas flores lindas. E tem várias cores, né? Então tem lobívias de todo tipo de cor. Vou até mostrar umas outras que eu tenho ali para vocês. Ó, aqui nesse arranjo eu tenho lobívias de várias cores diferentes, tá? Lobívia da flor rosa, lobívia da flor amarelo ouro, lobívia da flor amarelo claro, lobívia amarelo, parece um solzinho, é bem linda. E essa daqui é um outro tom de rosa. Então assim, tem várias cores, vários tamanhos, vários jeitos. Tem lobívia de tudo que é jeito por aí, gente. Mas são plantas de um cultivo muito tranquilo. Essa daqui, ó, é uma lobívia importada. Ela é um pouco mais difícil de achar e, consequentemente, um pouco mais difícil de cultivar, tá? Então, quanto mais rara a planta, mais difícil é o cultivo dela, infelizmente. Aqui também é uma outra lobívia, ó. Essa daqui é a lobívia pampana, é essa daqui. E aquela dali é a jajoiana. São duas lobívias que eu queria muito na coleção, mas ambas são enxertadas porque elas dão problema se for cultivadas no substrato, tá? Direto na terra. Gente, eu falo assim, dá problema, não é que você vai comprar e ela vai dar problema na sua casa, é que é mais propício, tá? A dar algum tipo de problema, porque elas são muito sensíveis à rega. Se regou um pouquinho mais, se tiver na raiz própria, a chance de você perder é muito grande. Essa daqui mesmo, a pampana, quando ela chegou aqui em casa, ela veio na raiz própria. E eu tava cultivando, tava indo bem, do nada ela começou a apodrecer. E olha que o meu substrato ele é drenável. E eu quase perdi ela. Aí eu enxertei ela nesse cacto azul, ela triplicou o tamanho dela e hoje em dia ela tá bem. Porque tá no cavalo. Mas são plantas que têm um cultivo um pouquinho mais difícil. Ó, vou mostrar pra vocês aqui outra plantinha que eu tenho uma dificuldade imensa de cultivar. Então, tá nesse vasinho bonitinho aqui da Maria. Maria é uma pessoa que eu gosto muito, gente. É quase uma mãe pra mim, que eu conheci pelo canal. E é uma pessoa maravilhosa. A gente vai passear no final de semana que vem. Ó, essa daqui é uma crassula. Eu vou deixar a identificação na tela pra vocês, porque de cabeça eu não lembro. Mas é uma crassula variegata. Eu vou até levar ela lá para mostrar a outra espécie que eu tenho dela, normal. Essa daqui é a variegata, tá? Ó, vou colocar aqui as duas juntas para mostrar para vocês. Essa daqui é a versão normal dela e essa daqui é a versão variegata, tá? Só um pouquinho que não tá focando. Ó, as duas espécies juntas, a normal e a variegata. A normal, gente, ela é bem tranquila para cultivar, tá? Bem tranquila. O que as pessoas não gostam muito nessa planta é que conforme ela vai ficando adulta, o caule dela, ó, vai secando. Mas as pontinhas, ó, estão saudáveis, estão bem. E dá muitas florzinhas, as florzinhas são lindas. O cultivo dessa daqui, que é a versão normal, é muito tranquilo. É só você colocar no substrato, ela enraiza muito fácil. Na época de flor, é muito perfeita. Já essa daqui,
que é a variegata, que aliás é uma planta que eu queria muito, me dá muita dor de cabeça. Eu já comprei algumas, essa daqui vai ser a minha última tentativa. E ela tá indo bem, eu vi lá no fundinho, tá até, ó, brotando, então ela tá bem agora. Acho que eu consegui acertar o substrato, a rega dela, a quantidade de luz que ela tá recebendo. Acho que ela só tá um pouquinho amarela, porque ela pegou sol demais ontem. Acho que eu vou colocar ela no lugar que pegue um pouquinho menos de sol, aproveitando que agora ela tá indo bem. Mas essa crassula é uma planta linda que eu tenho uma dificuldade bem grande para cultivar. Gente, mas continuar aqui, ó, uma outra planta que eu tenho uma dificuldade imensa, assim, sempre tive e agora eu tô acertando, é aqui, ó, o tapete persa. É uma planta que eu tentei cultivar no início do cultivo várias e várias e várias vezes. Eu já ganhei várias mudas, comprei várias também e eu perdi praticamente todas. Essa daqui foi a única que foi pra frente de uma das que eu comprei há muito tempo, mas muito tempo mesmo. E ela tá aqui, agora ela tá indo, tá bem, ó, tá crescendo, já deu flor, tá se desenvolvendo, tá com brotos novos, tá bem. Ó, tá até vindo um botãozinho aqui, ó, que ela vai dar flor de novo. Agora eu acertei, mas eu já tive muita dificuldade com essa planta, muita mesmo. E era uma planta que eu queria muito porque a floração é muito linda, né? E antigamente era muito caro comprar ela. Então, quando eu comprei há uns 3 anos atrás, mais ou menos, não é essa, tá? Que essa daqui eu comprei deve ter um ano por aí. Era pra estar muito maior que isso, mas sempre morria, eu tive que cortar e plantar de novo, enfim. Mas era muito caro, né? Hoje em dia é até mais em conta. Mas eu sempre tive muita dificuldade com essa planta. Tem gente que é bem tranquilo, né? Agora eu acertei. Ela gostou do lugar que ela tá. Ela pega mais o solzinho da manhã apenas. Aqui filtrado, que ela fica aqui nesse suportezinho, ó, com algumas plantas. Só que ela fica bem embaixo. Então ela pega um solzinho, mas mais filtrado, porque as outras plantas não deixam ela pegar o sol totalmente direto o dia inteiro. E agora ela tá indo, tá se desenvolvendo, tá bem. Tanto que o caule dela tá bonito, ó. E ela tá super, super bem. Mas era uma planta que eu tinha uma dificuldade imensa. Outra planta que eu acho um espetáculo, mas também eu tenho uma dificuldade imensa, é essa daqui. Deixa eu até sentar aqui no chão, ó. Essa daqui é a Jade variegata. Gente, essa planta eu ganhei de uma amiga. Deve ter mais de 3 anos, com certeza deve ter mais de 3 anos. E o mesmo galho que ela cortou na casa dela e me deu, é esse aqui. É óbvio que ele cresceu já um pouco mais, ele era um pouco menor. Deu algumas ramificações porque eu podei. Mas assim, é uma planta que se fosse a jade normal, eu acho que já estaria muito, muito maior. Oi, amor, quer aparecer no vídeo também? É, amor. Um solzinho, né, papai? Hoje tá frio aqui, gente. Né, meu amor, você quer um calinho? Ponto. Aí, gente, eu tenho dificuldade nela. Já era pra ela estar um tamanho, assim, bem maior. Muito mais desenvolvida, eu acho. E eu tenho uma dificuldade com essa planta. Eu não sei o que acontece. Não sei se eu não acertei ainda no substrato. Não sei se eu não acertei ainda na rega. Apesar que agora ela se desenvolveu mais, cresceu mais, mas é uma planta que ela pega muito fungo. Eu já tratei, agora ela tá melhorando, dá pra ver que as folhas que estão nascendo novas, ó, estão saudáveis. Mas as de baixo tava com ferrugem. E é uma crassula, né? Crassulas e ferrugem trabalham juntas. Andam um lado da outra, então é bem complicado. Mas é uma planta linda, eu acho muito perfeita. A minha tá agora se desenvolvendo mais, tá com um caule bonito. Eu preciso até, acho que eu vou até tirar ela desse vaso aqui e colocar ela num vaso sozinha futuramente. Mas é uma planta também que eu tinha uma dificuldade muito, muito grande. Agora ela tá se desenvolvendo. Eu já vi na coleção de outras pessoas enorme, linda, mas a minha tá indo. Ó, a outra. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. E agora? Como que gravo?
Ó, outras plantas aqui em casa que eu não tenho dor de cabeça e para mim o cultivo é tranquilo são as asclepes, as zórbias, as tavarésias, as zuérnias. Então, algumas pessoas têm bastante dificuldade aqui em casa, eu não tenho, é bem tranquilo. Mas, gente, o meu cultivo aqui delas, para quem tenha dúvidas sobre, é sol pleno. A maioria dos colecionadores eu vejo que não cultiva essa família de plantas a sol pleno. A minha é sempre, sempre, sempre no sol pleno. As minhas aqui, elas pegam sol do dia inteiro, tanto que elas têm uma coloração ó, bem roxa pelo excesso de sol que elas pegam. E eu não tenho nenhuma dificuldade em cultivar. Eu tenho algumas aqui bem raras, aliás, eu ganhei umas bem raras mesmo da Vicentina, que eu mostrei para você, até um recebido imenso que ela me mandou. Tem bastante já brotações, então logo logo vai ter várias e várias flores bem raras para mostrar para vocês. Mas são plantas que tem muita gente que tem muita dificuldade de cultivar e outras pessoas cultivam de uma forma completamente diferente, com sucesso também. Mas aqui em casa é no sol pleno e elas super se desenvolvem bem, estão sempre com flores, sempre bonitas. Gente, outra plantinha que era um sonho e eu também tenho uma dificuldade imensa para cultivar. Eu amo plantas que formam caudex, tá? Essa daqui, ela forma caudex com o tempo, fica no formatinho de arvoreta, é a coisa mais linda, ou pendente, né, conforme você vai modificando a planta. A minha, ó, ela tá com um formatinho de árvorezinha, tá um pouquinho desidratada, mas eu vou regar já já. E é uma planta que eu sempre, sempre quis ter, sempre cultivei e eu sempre tive dificuldade. É muito difícil de cultivar essa planta, eu acho, né? Para muitas pessoas é muito simples, para mim é complicado. Eu sei que ela gosta de mais água e não gosta do sol pleno e gosta de vasos de plástico. Então eu acertei no cultivo agora dessa forma. As outras vezes que eu tentei cultivar, eu sempre tive problemas, sempre perdi, sempre desidratou a planta demais e morria. Então assim, essa aqui é outra planta, que é o coração partido, o nome científico dela eu não sei. Eu sei que o popular é coração partido. É uma planta que eu acho linda e agora eu tô acertando e ela tá indo super bem, porque eu acertei o lugar que ela gosta, tipo de rega, e agora ela tá indo. Mas é uma outra planta que eu tinha dificuldade imensa de cultivar. Ó, outra espécie de planta que é muito legal de cultivar e o cultivo é muito tranquilo são os Astrophyton myriostigma, tá? São plantas que não dá problema, tá? É muito difícil dar algum problema nesse tipo de planta. Não é, é muito difícil dar fungo. Eu, pelo menos aqui em casa, nunca tive. Eu tenho problema com fungo aqui em casa, mas é bem tranquilo. Às vezes aparece, consigo tratar. Mas nesse tipo de planta eu nunca tive, nunca apareceu. Não vejo ninguém reclamando também, pelo menos eu nunca vi. E dão muitas flores, tá? Também gosta de um substrato drenável, né? Igual qualquer planta. Mas assim, o que eu quero dizer é que são plantas tranquilas para você na coleção. Para quem não gosta de espinho, elas não têm espinho, dão muitas flores. O crescimento, a maioria das pessoas falam que é lento. Eu não acho. Porque eu acho que elas crescem, aliás, bem rápido e são muito bonitas mesmo, ó. Os meus já estão com um tamanho bem legal já, ó, que lindos. A maioria já florescem, os únicos que não florescem são esses dois aqui, que são pequenos ainda. Esse é um Onzuka, que é um pouco mais raro, consequentemente um pouco mais demorado para crescer. Quanto mais raro, mais difícil o cultivo, mais lento, é sempre assim. Mas é uma planta excelente para vocês terem na coleção, porque são muito bonitas, né? Os Astrophytons são lindos, olha isso. Eu queria até ter mais, queria ter uma bacia grande com vários. Mas, gente, é uma planta muito legal para você na coleção. Hoje em dia no mercado não é caro, é fácil de achar e são excelentes, são muito lindas. Outra planta que parece, mas é tranquilo o cultivo, são os Gymnocalisson variegata, tá?
Assim como eu mostrei no começo do vídeo, os Diminocalycium sem variegação são um dos mais fáceis e mais tranquilos para você cultivar. Os variegata é a mesma coisa. A única diferença é quando essa tipo de planta chega na sua casa, o processo de adaptação é um pouco maior para eles não queimarem, tá? No sol pleno, conforme o ambiente da sua cidade, da sua casa. Os meus aqui em casa, todos são cultivados a sol pleno. Então, para quem tem a dúvida se pode, sim, pode, com uma boa adaptação. E eles estão saudáveis também. Quanto mais sol esse tipo de planta pega, mais colorido e mais vibrante as cores deles vão ficar. E é muito tranquilo de cultivar, tá? Gente, é sempre aquela mesma questão. Você mantendo o cacto na condição de luminosidade adequada, a planta não vai ter problema. Você mantendo a planta num substrato adequado, não vai ter problema, tá? Que é um substrato drenável, que você rega, a água já desce lá embaixo. Então tudo isso favorece com que a planta se desenvolva bem e você não tenha problema, tá? Então assim, são plantas de fácil cultivo, são muito perfeitas. Olha essas colorações, que coisa mais linda do mundo. Então é um outro lindões, que são muito tranquilos de cultivar, tá? Mantendo o que a planta precisa, tá? E fazer uma adaptação adequada no ambiente lindo da sua coleção, tá? Gente, outra plantinha que sempre foi um sonho de consumo, e pensa numa planta chata de cultivar. Vocês não têm noção de como essa planta é chata. Porque ela não gosta de excesso de água. Se você colocar um pouco de água a mais do que ela precisa, no outro dia você vai olhar, tá só o caldo, já era. Ela morre mesmo. Se você colocar ela no sol quente demais, já ela também ela vai embora. Então é uma planta muito chata. E é um tipo de planta que eu tento cultivar há muito tempo. Gente, eu tento cultivar essa planta desde quando a Shopee vendia planta. A primeira planta que eu comprei dessa foi lá e era muito caro. Isso há uns 3 anos atrás ou mais, tá? Era muito caro mesmo. E era uma mudinha muito pequenininha e era muito caro. Várias e várias vezes eu já comprei dela. A planta chegou aqui em casa já morta pela internet, porque elas são extremamente sensíveis. E hoje em dia até que tá mais em conta. Essas minhas agora estão indo bem, estão se desenvolvendo, tanto que elas estão com novas folhinhas, ó. Mas é muito chato de cultivar. Mas é uma planta que eu nunca desisti e eu não vou desistir. Se eu perder essa, eu vou comprar outra. A identificação dela, ó, é uma Fenestraria aurantiaca. Eu vou deixar na tela a identificação, tá? Tem uma floração muito bonita mesmo. É uma planta linda, é da família dos Lithops, tá? Então o cultivo delas é quase a mesma coisa dos Lithops. Substrato extremamente drenável. Eu rego a cada 15 dias. Ou só quando eu vejo que a pontinha aqui dos dedinhos, ó, ela é mais conhecida popularmente como dedo de ET. Como as pontinhas ali estão um pouquinho enrugadas, aí eu jogo um pouquinho de água. E só isso, e agora elas estão indo para frente. Então, essa é uma também que eu tenho uma dificuldade imensa. Sempre tive, acho que tem muita gente também que deve ter. Ela é muito chatinha para cultivar, mas eu não desisti e eu não vou desistir. Ela tá aqui, agora ela tá indo. Se ela for de arrasta para cima, eu vou e compro outra. E não vou desistir não. Agora que eu tô acertando o cultivo dela, e eu não vou desistir. É muito lindinho, ó. E o problema é que eu amo plantas dessa família, sabia? Amo. Que é os Lithops, os Pleiospilos, as Fenestrarias, as Falcárias. Eu amo essa família de plantas, mas algumas são muito complicadas. Essa daqui é um exemplo maravilhoso de planta difícil de cultivar, mas que eu não vou desistir. E eu tenho uma dificuldade imensa no cultivo dela. Eu vou até deixar aqui na tela para vocês uma foto
dessa planta adulta, assim, já bem formada, com flor, para vocês terem uma noção do quanto essa planta é linda e de quanto que ela é especial para mim e do quanto eu não vou desistir de você, tá bom, querida? Gente, outra planta que também era um sonho de consumo aqui na coleção, eu sempre quis ter. Esse é o Paquifita ovífero, que é a pedra da lua, mais conhecido popularmente. Deixa eu só pegar aqui pra vocês. Ó, é uma suculenta, uma planta muito linda. Esse vaso aqui eu ganhei da Vicentina, da Maria, desculpa. Ganhei da Maria esse vaso. E é uma planta muito linda, ó. Eu acho perfeita. Eu sempre quis ter aqui na coleção, sempre quis cultivar. Já tentei cultivar várias e várias e várias vezes, perdi muitas e agora ela tá indo. E eu entendi que ela gosta de um substrato, ó, um pouquinho mais não tão drenável. Essa terra aqui é só terra, não tem mais nada. Não tem casca de arroz, não tem pedrisco, não tem perlita, não tem nada. É só a terra. E ele tá indo super bem, super bem. Aí eles ficam aqui no lugar que pega mais o solzinho da tarde. Então assim, pega sol pleno, mas não o sol do dia inteiro. Mas ficam expostos exposto ao tempo. E dessa vez eu tô acertando e ela tá se desenvolvendo. Ainda quero ver essa planta adulta com um caule bem formado, bem grande, bem bonito, porque era um sonho. E agora eu tô conseguindo cultivar ela. A maioria das plantas que eu mostrei, igual aqui eu tô fazendo um tour meio por cima, são bem tranquilas de cultivar. As fralhas mesmo são plantas muito legais, o cultivo é muito simples, é a mesma coisa que eu faço com todos os outros cactos da coleção, substrato drenável, bastante sol, rega somente quando as plantas estão com o substrato bem seco. Então assim, a maioria aqui em casa, né, o cultivo é bem tranquilo. Os Gimnocalista, como eu falei, eles são de todos o mais tranquilo, tá? É uma planta excelente para quem queira começar uma coleção. Os Astrofito Mirostigmas, para quem não gosta de muitos espinhos e muitas flores, também é uma planta muito tranquila para cultivar. Os Astrofitomastéreas também são plantas muito legais e muito tranquilas de cultivar. As Falcárias, né? Como eu falei, as Falcárias, as Fenestrárias, os Lítops, são plantas mais exigentes, né, com rega, com substrato, então são plantas um pouco mais difíceis. Então sempre tem algumas plantas que são muito mais tranquilas. Aqui na minha coleção, a maioria eu tenho um cultivo bem tranquilo, mas isso funciona, ou agora está funcionando legal, porque eu aprendi, né, conforme o tempo vai passando, do que a planta precisa. O substrato adequado, a luminosidade adequada, a rega adequada. Então isso é um tipo de coisa que a gente vai adaptando com o tempo, né? Porque às vezes o substrato que é legal para mim, às vezes não funciona na casa ou na região de uma outra pessoa, dependendo do estado que a pessoa mora. Isso é muito particular, eu acho, de cada região, de cada clima, mas aqui para mim funciona. Então a maioria, o cultivo é tranquilo, alguns é um pouquinho mais desafiador, mas a gente não desiste, né? Vai cultivando, vai tentando e até dar certo. E para o vídeo de hoje, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Ó, quero finalizar aqui com essa lindeza, que é a minha rosa do deserto, simples de flor branca, mas que eu amo. A minha eufórbia, que tá cada vez mais linda nesse tom de azul, cheia de florzinhas. Agora elas estão na época de floração das eufórbias. Então eu espero que vocês tenham gostado. Aqui é a minha eufórbia estelata. Aqui é um arranjinho que eu fiz recente agora, também tá bonitinho, ó. Aliás, ó, tá vindo com uma florzinha. Vai aparecer no vídeo de flores também, que eu já estou gravando. Ah, queria até mostrar essa planta aqui, ó. Antes de finalizar, essa aqui é uma planta também, gente, que eu tenho uma dificuldade de cultivar imensa. Eu tenho essa planta há muito tempo. No decorrer do vídeo aqui agora,
Eu falei que as asclepias, as orbias, as tavarésias, o cultivo dela aqui em casa era tranquilo e era simples e tudo certo. Então, esqueci dessa daqui, que também é da mesma família e é uma planta que é um saco. Aqui em casa é um saco. Essa é uma tavarésia, acho que é a tavarésia Barclay. Eu deixo aqui na tela uma foto da flor e a identificação para vocês, tá? Gente, essa planta é a mesma planta que eu comprei há uns 2 anos atrás. A planta tá do mesmo jeito. Eu já tentei tudo que vocês podem imaginar para tentar cultivar essa planta e ela simplesmente não vai para frente. Eu não sei o que acontece, na verdade. Olha, eu já troquei o substrato diversas vezes por substratos mais drenáveis ou não tão drenáveis, com pouca rega, com muita rega, com quantidade maior de sol, menor de sol. Já coloquei em vasos de plástico, vasos de barro, vasos de cerâmica e de outros vasos. Gente, não vai. Se alguém tiver na coleção esse tipo de planta e o cultivo na casa de vocês, quem tenha, for tranquilo, por favor, me fala o que você faz. Porque é uma planta que eu gosto bastante, eu tento cultivar já há muito tempo, mas ela não vai. A maioria das plantas aqui em casa, eu acerto, é sucesso, vai pra frente, se desenvolvem, tudo lindo. Essa daqui é a única, entre algumas, né, que eu mostrei, mas é uma assim que eu não acerto de jeito nenhum. Então, se alguém tiver alguma dica para me dar dessa planta, por favor, eu aceito. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Como eu falei, tem muitas plantas que são bem tranquilas. Aqui na coleção, a maioria das plantas que aparecem sempre nos vídeos são plantas que eu não tenho dificuldades, então elas estão sempre bonitas, sempre lindas, sempre saudáveis, sempre com flores. Mas essas que eu mostrei aqui agora, tá, para vocês, são plantas bem desafiadoras para mim. Outra planta, gente, que eu não tenho mais aqui na coleção e eu queria ter e eu tenho uma dificuldade é a orelha de Shrek. É uma planta bem comum, né? Muita gente tem na coleção, enormes e cultiva e tudo mais. Mas aqui em casa eu tenho bastante dificuldade com ela, não sei porquê. Não vai pra frente, eu quero até comprar outra porque eu acho muito bonita. Mas é muito, muito difícil, tá? Então eu não sei o que acontece, mas eu tenho dificuldade bastante nelas, na orelha de Shrek. E eu tenho dificuldade também na orelha de Mickey, que é uma planta bem simples, né? Na verdade, acho que não é nenhuma dificuldade, é mais assim, não vai na coleção, porque todas que eu já tentei cultivar aqui em casa ou me deram muita alergia, ou elas dão muita coxa-orelha de carapaça, então eu já desisti. Mas tem algumas que são desafiadoras, outras são mais tranquilas, mas na maioria das vezes estão indo bem. Então eu espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Como sempre, aguardem que toda semana tem vídeo novo. Eu demorei um pouquinho para poder postar vídeo nos dias anteriores, porque eu tava meio gripado, meio doentinho, mas já tô melhor. Então por isso que eu vim finalizar aqui e mostrar para vocês algumas plantas e explicando algumas plantas que são difíceis e fáceis de cultivar, tá? Em breve coisas novas na coleção estão por vir. E eu estou fazendo vídeo de plantas raras que eu quero muito mostrar para vocês. Umas plantas que eu ainda não mostrei aqui na coleção, que já estão aqui em casa há um tempinho, mas que nunca apareceram. Então eu quero muito mostrar para vocês. E eu quero também mostrar no vídeo de plantas raras algumas plantas mais caras que eu tenho aqui na coleção, que eu paguei. E tem uma que acho que vai surpreender bastante vocês. Então eu tô terminando de fazer o vídeo com calma. E assim que tiver tudo ok, eu solto pra vocês, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Se você ficou até aqui, deixa o like, caso não tenha deixado no começo do vídeo. Comenta bastante. Compartilha com os amigos, com a família, com todo mundo que vocês conheçam e gosta de plantas. Se inscreve no canal se não é inscrito e deixa um comentário, tá? Vários e vários comentários, tá?
Fiquem todos com Deus, gente. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. E ó, vou finalizar hoje com esse lindo, que vai abrir flor amanhã provavelmente. E vai aparecer no vídeo de flores, que é um Gimnocaliço, que com certeza vai dar uma flor cor de rosa. Então fiquem todos com Deus, gente. Até o próximo vídeo.